All right, I think we can get going. All right, we're gonna get started now, interpreters. So please be ready. Thank you. Okay. Yep. Good morning and welcome. I am Rebecca Tepper, Secretary of the Executive Office of Energy and Environmental Affairs and the Chair of the Energy Facility Siting Board. Before we get started, I'll ask the interpreters to provide instructions for the interpretation services. Thank you. Language announcement is now going to begin. We are providing interpretation services for this meeting in Spanish, Portuguese, Chinese, Vietnamese, and Haitian Creole, as well as American Sign Language. If you are in the hearing room, you can access interpretation using a headphone set available at the side of the room. For those on Zoom, you will see a globe icon button that says Interpretation. Click the globe and select your preferred language, including English. For Spanish, please. Buenos días. Para esta reunión ofrecemos servicios de interpretación en español, portugués, mandarín, vietnamita, criollo haitiano y lengua de señas americana. Si se encuentra en la sala de audiencias, puede acceder a la interpretación usando los auriculares disponibles a un lado de la sala. Si está utilizando el Zoom, verá un botón con el icono de un globo terráqueo que dice Interpretación. Haga clic en el globo y seleccione su idioma de preferencia, incluso si es inglés. Gracias. For Portuguese, please. Estamos oferecendo serviços de interpretação para esta reunião em espanhol, português, chinês, vietnamita e crioulo haitiano, além da língua de sinais americana ASL. Se você estiver na sala de reuniões, poderá acessar a interpretação utilizando os fones de ouvido disponíveis na lateral da sala. Para quem está no Zoom, haverá um ícone de globo escrito Interpretação. Clique no globo e selecione o idioma de sua preferência, inclusive o inglês. Obrigada, thank you. For Mandarin Chinese, please. 我们为本次会议提供西班牙语、葡萄牙语、中文、越南语、海地克里奥尔语以及美国手语的口译服务。如果您在现场参加会议，可以使用房间侧边提供的耳机设备收听口译。通过 Zoom 参加会议的与会者会看到一个写有 Interpretation 的地球图標按钮，点击该图標按钮，并选择您偏好的语言即可。谢谢。For Vietnamese, please. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho cuộc họp này bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Việt Nam, tiếng Creole Haiti cũng như ngôn ngữ ký hiệu Mỹ ASL. Nếu quý vị đang ở trong phòng họp, quý vị có thể sử dụng phiên dịch qua bộ tai nghe có sẵn bên ở hông phòng. Đối với những người tham gia qua chương trình Zoom, quý vị sẽ thấy nút biểu tượng quả địa cầu có chữ Interpretation. Hãy nhấn vào quả địa cầu và chọn ngôn ngữ quý vị muốn bao gồm cả tiếng Anh. Xin cảm ơn. And for Haitian Creole, please. Bonjour tout le monde. Jeudi, nous avons un service d'interprétation qui est disponible dans la langue que je vais mentionner, qui c'est espagnol, portugais, chinois, vietnamien, créole haïtien et puis tout langue ancienne américain. C'est aussi un monde qui ici là dans la salle là, dans l'audience là, ou bien accès ensemble avec service interprétation nous offrir, là où utiliser casse là ensemble avec écouteur qui est disponible sous table là. Et pour ceux-là qui sous Zoom, yo, t'en prie, il y a un moment où après sous Zoom, vous pouvez remarquer il y a un bouton icône globe qui dit interprétation. Vous cliquez sur globe là, après ça, vous choisir langue préférée là qui c'est créole haïtien, ou capable de choisir anglais tout si vous voulez. Merci à tout le monde. Thank you. Language announcement completed. Okay, we're turning it on right now. Okay, great. Again, welcome everyone. This is a hybrid meeting of the Energy Facility Novamente, Siting muito Board. obrigada a Places alguém at the offices of que the está ali Department na of Public reunião, no Utilities, One South Station, escritório Boston, de and utilidades Hudson. público. The hybrid meeting is intended to allow everyone to see Esta and hear reunião vai all ser para speakers permitir a here todos or e a on todos Zoom. os falantes This meeting is aqui being e no recorded Zoom. and will Esta be reunião available está on the sendo Siting gravada, Board's vai YouTube estar channel. disponível no For remote website attendees, da if you are diretoria having no difficulty canal with de Zoom, please Facebook. call or text Por favor, enviem 857-200-0000 mensagem texto ou façam um telefonema
Conosco hoje estão os membros do quadro de diretoria, Jeremy McDormand, o presidente do Departamento de Utilidades Públicas, Elizabeth Mahoney, comissionária do Departamento de Recursos Energéticos, Bonnie Hubble, comissionária, Doug Goodrow, diretor de licenciamento regulamentar do departamento, e também a secretária designada, Eric Bailey. Nós temos também Chris Callahan, o diretor de políticas e interesses regulamentares. E temos também o Chris O'Shea. Temos também o Joe Figlio, que é um membro público que também está aqui online. Comigo também está o Andy Green, diretor do quadro de diretoria, que vai servir também como acolhedor desta reunião. Nós temos aqui um item na agenda de hoje, considerando a decisão tentativa do EFSB de 2010 em relação aos regulamentos de NICE e ICMR 17.00 da aprovação construtiva. Os regulamentos da aprovação construtiva com porções implementadas da Lei do Clima de 2024 para a Lei de Governador Haley em novembro de 2024. Esse ato, lei, faz as alterações fundamentais de melhoria de instalações energéticas limpas. A diretoria está requerida a implementar esses regulamentos e reformas para projetos que vão dar início em 1 de julho de 2026. E como nós escutamos aqui, com condições necessárias e aprovações para este mecanismo. E sem dizer que essas construções vão estar aqui para essas funções, para ser conduzidas em prática normal. Temos também as decisões adjudicadas e as expectativas e objetivos para este novo processo. A reunião de hoje vai cair na ação da diretoria para abrir as regras de EFSB de 2510, com regulamentos requisitados pela Lei do Clima de 2024. Temos aqui todos os regulamentos de licenciamento para ser promulgados pela diretoria pela Lei do Clima. Antes de iniciarmos essas deliberações e votação, vamos estar escutando quem vai fazer um comentário, e foram já recebidos e comentários com os regulamentos que já foram postados no EFSB. Com base na colaboração da diretoria, comentários das agências e a revisão adiante, o pessoal já vai estar fazendo apresentação hoje dos regulamentos finais para aprovação construtiva. A diretoria vai providenciar a notificação da reunião de hoje pela Comissão de Infraestrutura Energética e Licenciamento. Esses praticionários do grupo de aconselhamento da mão de obra interagências para alocação e licenciamento. A notificação vai ser também postada no website da diretoria assinada sob a Lei de Reunião Aberta de Massachusetts. Então, vamos fazer uma breve apresentação dos funcionários sobre esses regulamentos finais. Senhora Evans. Obrigada, presidente e membros. Eu estou apresentando aqui os regulamentos finais para provisões de aprovação da Lei do Clima de 2024. Como foi notado, nós temos essa regulação pela diretoria implementando nas provisões da Lei de 2024. A diretoria foi conduzida aí com um processo de elaboração de regras extensiva e informais os processos para desenvolver os regulamentos propostos. Nós conduzimos essas reuniões com as partes interessadas
Desde dezembro de 2025, o quadro já elaborou, ou fez comentários públicos, 6 no total, um webinário, com sessões com partes interessadas, desenvolvedores, representantes municipais, grupos da comunidade, e o quadro já recebeu quase 900 comentários durante esse processo de elaboração de regras. Nos últimos 8 meses, já emitiram 5 decisões e 5 novos regulamentos desse capítulo. Nós temos isso em adicional às reuniões de documentos e pelo Departamento de Utilidades e também pelo Departamento de Recursos Energéticos, EEA e OEGJE. Nós queremos agradecer todo mundo participando nesse longo processo e por participarem na elaboração das regras. Todos melhoraram o produto do projeto que nós temos aqui hoje. Como vocês sabem, a aprovação construtiva estabelece uma data limite obrigatória para essa lei do quadro, e nós temos essas provisões sendo estabelecidas e condições e requisitos que a lei diz, a lei utiliza essas condições comuns e requisitos em alguns locais, nós temos construído essa lei, ah, tratando essas duas formas diferentes de observar. Eu vou notar que as condições comuns e requisitos ainda tem algum trabalho para os funcionários fazerem. Em segundo lugar, o quadro estabelece datas limites dependendo do tamanho do projeto. Projetos grandes de 15 meses, projetos pequenos de 12 meses. Por último, a lei define o que acontece com a aprovação construtiva para construir a aprovação que inclui condições comuns e requisitos. É uma última provisão que esses regulamentos procuram para implementar e dar essa substância. Então, eu quero falar sobre como que nós chegamos a esse local, porque fizemos muitas alterações para esses regulamentos e nós tomamos alguns passos para que esse novo mecanismo, ver como vamos implementar esse novo mecanismo. Nós propomos esse regulamento em 2025 e continha 3 provisões básicas por cerca de 60 dias antes da data limite ou do prazo. O oficial determina que o quadro não vai fazer esse prazo se existe uma garantia de assinar e conseguir emitir essa decisão final. Existe a probabilidade de uma notificação dessa aprovação construtiva, existe uma provisão permitida da aprovação construtiva nos regulamentos iniciais. E, finalmente, a emissão de uma aprovação construtiva final vai acontecer automaticamente e determinar uma decisão final. Então, nós emitimos esses novamente em 2025 e recebemos muitos comentários. E durante esse período de comentários, existe muito foco nas condições que se aplicam a uma aprovação construtiva. Em setembro, foi proposto o regulamento providenciado para condições comuns e requisitos que vão se aplicar à linguagem avante. Nós assumimos geralmente que essas condições genéricas vão aplicar nessa aprovação construtiva. Nós ouvimos que durante esse período de comentários e provisão, especialmente com outras agências, que na altura tem condições comuns e requisitos que podem refletir essa lei substancial que vai precisar avançar com a emissão consolidada desses licenciamentos para agências. Existem vários comentários, nós já percebemos que existe um melhor mecanismo para se desenvolver e para dependermos dessa condição. Então, o quadro
de Realocação desenvolveu uma nova proposta emitida em janeiro de 2026. Essa nova proposta abordou duas preocupações: a aprovação construtiva, que reflete revisões para esse projeto que vai ocorrer durante o processo de revisão, e também o processo de revisão, projetos desenvolvidos para alterar ligeiramente durante o processo. E, em segundo lugar, preocupações sobre as condições aplicáveis. Então, o pessoal fez essas ferramentas processuais que vão estar consolidados, recomendando condições de licenciamento e requisitos e condições estabelecidas, permitindo que esse oficial presidente faça aprovação desse rascunho construtivo e inclua recomendações dessas condições de licenciamento. Essas provisões permitem condições de licenciamento para refletir com os meses a adjudicação. E nós também incluímos nessa proposta em janeiro um passo para permitir que o quadro vote nesse licenciamento, recomendando recomendações, condições. E na agenda nós ouvimos muitos comentários, incluindo discussão do quadro, e também em 7 de janeiro, nessa reunião até fevereiro de 26, fazemos muito debate, especialmente o quadro, votando um mecanismo para incluir nesse projeto foi proposto. Então, o pessoal tentou novamente. Estamos tentando decifrar aqui como que esse mecanismo vai funcionar. Nós recebemos uma proposta da Eversource e da National Grid em março, e nessa proposta utilizamos o que em janeiro vai estar presidindo essas condições com esse projeto durante a aprovação construtiva e de construção. Eles recomendaram, no entanto, que esse desenvolvimento dessa aprovação construtiva fosse modificado em certas limitações. Então, os funcionários proporam e emitiram um comentário público, então, para modificar essa versão dessa proposta. Com opção B, e nós emitimos isso para comentário. Alguns em oposição, ultimamente incluiu a opção A com algumas alterações. Existem alterações, incluindo nos regulamentos em mais detalhe. Então, eu gostaria de informar que os regulamentos que vocês têm perante vocês, com os aplicantes, precisam de finalização da decisão do quadro com necessidade de licenciamento emitido em aprovação construtiva para ir de acordo com os requisitos e providenciar proteções apropriadas. O pessoal reconhece que é importante que o quadro complete essa revisão atempadamente, e nós estamos esperando que esses regulamentos e o desenvolvimento, nós achamos que seja importante para ter um processo esclarecido caso aconteça. Eu gostaria também de informar que existem 2 itens nos regulamentos. Os regulamentos finais incluem a opção A, como eu disse antes, na proposta dos funcionários, e também se as condições desenvolvidas durante o procedimento evidenciarem as condições recomendadas presidindo estão incluídos na aprovação construtiva. Eu gostaria de notar que essas condições são parte baseadas nas condições comuns que vão ser estabelecidas pelo quadro também. Já estão trabalhando nisso, e essas condições comuns vão estar procedendo and may be modified during the completeness determination that first month during the proceeding. They also show up, E também eles mostraram
na afirmação recomendada com as condições de licenciamento e as agências providenciadas durante o processo e, novamente, durante a conferência de condições. Então, essas condições comuns e requisitos vão ser apresentadas em múltiplos locais e no procedimento e também na aprovação construtiva. Eu gostaria de anotar que esses regulamentos contêm regulamentos finais que não estão nos regulamentos. Essas propostas têm a provisão para o oficial presidente para acelerar as condições da conferência e o procedimento ainda não chegou no final da adjudicação, na notificação de 60 dias, que vai ser emitido, como existe também, então, uma comissão para contar isso e uma provisão para ser acrescentada e para uma aprovação construtiva para esse processo com o oficial presidente que vai falhou para o ato dentro dos prazos. Nós percebemos que National Grid e Eversource tem uma modificação da linguagem que foi incluída. Nós sugerimos que algumas modificações serão realizadas para apresentar esses comentários. Então, o que vem a seguir? Como nós falamos, programa de alocação e licenciamento, nós chegamos lá. Vou anotar que algumas atividades de pré-processamento vão ter um número de consultamentos de agências acontecendo neste momento e também coordenando com o DOER para a interação entre o programa local e o programa que nós estamos estabelecendo. E também o quadro está desenvolvendo materiais em alguns meses. Eu vou dizer que os funcionários, nós realmente agradecemos a oportunidade de apresentar esses regulamentos finais ao quadro e também estamos disponíveis para perguntas. Obrigada. All right, we're now going to. Tá bem, Are there any estamos. questions for Ms. Evans? Agora vamos avançar para as questões. Senhora Evans, sim, comissionário. Yes, I just have to get Merni. Okay. These Sim, eu are tenho a que couple chegar of aí. questions that may Nós be temos aqui, então, algumas basic, but questões just que an são opportunity to básicas, flesh out, I think, mas what é uma you oportunidade presented de, and ah, from my staff. So que bear with vem me on do this. pessoal. Okay. Ok. If the presiding Se officer o oficial presidente emitir uma notificação de probabilidade da aprovação construtiva em menos de 60 dias perante o prazo, como que nós podemos processar esse regulamento e avançar e abordar isso na apresentação? Então, a provisão, a prova de falhas, incluído no regulamento final, temos um período de graça que o oficial vai ter que cumprir. Nós não queremos que tudo pare um dia. Então, vai ser um trabalho difícil para permitir ao oficial de acompanhar e também damos um tempo definitivo e se mesmo assim não agirem, então o próximo passo nesse processo procedural vai ser uma aprovação construtiva desse processo, então se não emitirem, vão dar uma aprovação construtiva da probabilidade nesse próximo passo, porque em menos de 60 dias nesse processo de avançar. Tá certo, então isso vai tocar na minha próxima questão, eu acho que você já respondeu, mas só no caso. Se o presidente não enviar a notificação dentro do prazo de aprovação e o quadro não chegar numa decisão atempada, qual que vai ser o desfecho? Eu não consigo imaginar como que vai ter uma aprovação construtiva. Essa questão parece assumir, eu vou assumir
applicant can go que ahead and o draft the aplicante construction pode approval, and on the avançar deadline, that's what would become- para that's o what would prazo. become the, approved project. Again, É the isso que vai applicant, ser aprovado no projeto. Novamente, o will include in their applications or its application, aplicante vai incluir as conditions aplicações when na it sua files with the board condições de already aplicação propose quando condition the emitir applicant required que o to quadro ele vai estar draft já permits propondo essa with proposta. conditions Os to its aplicantes requerem application. ter So esse those licenciamento actually com as exist condições da already aplicação. on the Então, record. esses já existem And so it would no be application registro. plus common Então, vai conditions. ser We don't want to get to that aplicação. point because I think Nós it não would queremos chegar nesse be much ponto, more helpful porque eu for acho the board que to é issue muito something mais that says útil exactly para o what quadro applies to this project. chegar no que exatamente aplica para esse projeto numa aprovação de construção. É isso que nós estamos tentando avançar. Then my next question is on the flip side, because there's two sides of everybody is Minha required to do a outra lot of work on pergunta this. está do outro lado, porque If tem an dois applicant lados que is todos delayed precisam in fazer no trabalho drafting and disso. revising Se o the aplicante draft constructive approval, tiver could the demorado application be considered incomplete em due to revisar delay under o esboço these de regs? aprovação Or construtiva, under, a I'm aplicação sorry, pode ser could completa the applicant be devido considered à demora. incomplete due to delay under 980 CMR O 13? aplicante pode ser considerado So the incompleto incomplete, devido à it demora happens way sob earlier o in the 980 process. It CMR happens 13. the first Então, 30 days of the process. So I don't think isso that acontece that durante os provision would primeiros 30 apply. dias do Assuming we processo, didn't então get acho to 90 que não acho que days, essa provisão we seria didn't get aplicável, to assumindo 15 que months or 12 months a in the gente first não 30 days. chegasse So I nos think the 90 dias. A application gente não ganhou 15 incomplete issue meses is ou 12 addressed meses much nos earlier in primeiros the 30 dias, proceeding. mas acho que a questão da aplicação The answer is incompleta no. deve ser abordada bem mais cedo no procedimento. Acho que é Okay, isso. last Resposta question. não. If a Aqui notice a última of likelihood pergunta. of construction, Se uma notificação constructive de approval is issued, probabilidade will the de board shift its priorities, aprovação or do you recommend construtiva the board shift its emitida, priorities to the o constructive approval Conselho process, vai or mudar will suas it continue to prioridades, os senhores prioritize vão the full recomendar ao adjudication of Conselho the que application? mude suas prioridades para o So there's a processo provision that makes it de very clear that aprovação the notice construtiva, of ou a gente vai likelihood of continuar a constructive priorizar approval a does not adjudicação da aplicação. preclude the board from Tem uma issuing provisão a que final torna bem decision. claro And que a I think to see notificação that de close, probabilidade we would de want to put aprovação resources to construtiva try to não get to the preclui final, o Conselho de final emitir decision. uma So the way this decisão is final. set Então, up eu is acho would que, basically do run jeito que está concurrently. Those configurado, 60 é days, the que board would be try to get the basicamente actual ia adjudicated decision out. But rodar if it didn't happen, durante os 60 this dias, process is o in Conselho place to não say seria what tentando happens fazer next. com que a decisão de adjudicação Thank you, Madam saia, Chair. mas o que acontece nesse caso, a Any other gente questions? fala o que acontece agora. Thank you. Obrigada, madame. Going back to Commissioner Mahoney's Ok, previous voltando question, para a I think it's pergunta a prévia good do one comissário, because eu acho- understanding do that comissário Manning, eu acho que é uma the boa time for porque entendendo incompleteness que would have o passed tempo para already by that incompletude já point in the teria process. passado nesse ponto do processo. What happens if O que the applicant, acontece for se o any number of aplicante, good or de bad qualquer reasons, número does not draft that de constructive approval? razões If boas ou there's a world ruins, in which não the applicant would prefer its initially façam o proposed esboço da project aprovação construtiva. to be the one that is Num mundo em que o constructively aplicante approved, ia whether there's a preferir esse seu condition that's been developed seu throughout projeto the, proposto, preceding months of the será a project that pessoa que é the constitutivamente applicant is aprovada, not in favor seja a of or condição que está otherwise, sendo and they desenvolvida just would prefer to lean on através their do initial procedimento de proposal. meses. Don't draft the Se eles constructive approval. quiserem depender da Is proposta there any inicial, consequence, recourse, tem alguma consequência, way of preventing recurso, that? alguma maneira de prevenir isso? I think the presiding officer would have some Eu acho authority que o to oficial push the presidente teria autoridade para forward. However, I will say levar o the processo para frente, regulations mas eu don't diria que as state that regulações não explicitly dizem isso in that particular case. They're not explicitamente. really drafted, they don't state that. Da maneira que estão redigidas, specifically. But the presiding não officer falam isso retains especificamente, mas o authority oficial presidente proceeding tem autoridade in sobre o any event procedimento and could e de qualquer evento, em qualquer try to evento, move, e even poderia move the tentar draft constructive approval mover forward with the o applicant, esboço or maybe take ou com o other aplicante, ou procedural talvez steps to force tomar approval. outros passos. In that scenario, the common conditions Nesse would apply. cenário, as I think the condições common comuns conditions would apply. aplicariam Application sim, plus common conditions. sem aplicação, mas Ultimately, as that is if the presiding officer couldn't condições de somehow tráfego. move Isso the se process forward with the applicant. o oficial tiver movido o processo. Sim. Is drafting the proposed constructive approval now exclusively the province of the applicant, or could O in a esboço scenario da where the applicant aprovação is not doing construtiva, that a and has proposta, not been é encouraged agora to do so exclusivamente sufficiently to da start doing it, província ou could do the presiding aplicante, officer take the pen back o oficial and draft that presidente document? poderia
Você tomar a caneta e esboçar os documentos? Regs are set Não up. é assim que as regulações I don't estão think there'd be anything that configuradas. could preclude Eu acho it, que though. teria nada That's a que good possa way of looking precluir at this. isso. Uma boa razão Again, de under ver isso. Sim. the inherent Novamente, authority of the sobre presiding a officer autoridade dos proceeding, oficiais presidentes dos which stays the procedimentos, same. que fica a I think there's mesma. some steps the presiding officer Acho que can tem take, alguns but passos que os the regs oficiais do not draft, the regs tomam, do mas not os que have a provision for what you just stated. For the presiding as regulações officer. não têm uma visão para o que você citou, But they don't prohibit it. mas eles não Don't proíbem. prohibit it. That's Great. correct. Thank you. Não proíbem, correto. Obrigada. Anybody online have any Mas alguém questions? online tem alguma pergunta? Okay. Ok. So why don't we take some comments? Então, vamos pegar alguns comentários. Are there any public officials, Tem algum federal, oficial state, or público, local who federal, wish to estadual ou comment local on que the querem dar um final comentário regulations? nas regulações finais? If you could state your name and provide your comments. Is Se você puder Kristen falar seu Mello, nome available to talk now? e Okay, great. Good morning. Thank you for taking my bom comment. dia, obrigado I por tomar registered in my day meu job as comentário. draft director here in Westfield, Eu but sou I would like to registrado speak como meu in emprego my como night position as city diretor councilor aqui at em large Westfield, mas eu quero and falar na minha posição como chair of our conselheira Natural Resources Committee. I am e concerned presidente do nosso comitê about de recursos constructive approval, naturais. as I Eu mentioned at your last meeting. tenho preocupações I'm sobre a especially aprovação concerned construtiva. because it Eu really tenho doesn't protect our preocupação, residents at especialmente all. porque não And protege nossa the thing residência. about it is that E a coisa é que when we recently had a battery a storage gente project recentemente come through teve here right before projeto de all these armazenamento de regulations bateria started to get para promulgated. todas And todas essas I projetos de asked bateria for começaram a ser years about promulgados the e eu perguntei components of those durante anos batteries sobre os componentes because I was dessas very pilhas, concerned porque that they might estava be muito PFAS. And it took years to preocupado get que the truth out fosse of them. PFAS e Years demorou and anos para years. obter a And verdade, it was anos e only anos. right before E they foi submitted apenas that logo they quando told us the truth. eles vieram que Um, contaram a verdade. And I am deeply E eu concerned estou muito that there is no preocupada recourse que não for tenha recurso residents who don't have para residentes my que não chemistry degrees têm and my history. o They're not going to know what they're meu, looking at. They're meu not going to diploma de understand what química they're e a minha looking at. história, They're eles not não vão going to know saber o what que eles estão questions to ask. vendo, não vão entender o And que estão as you olhando, start to não vão dive saber que deeper, perguntas right, fazer. in your procedure, and you Conforme a start gente to vai learn mais these things, fundo nos people are going to procedimentos e drag their começa a feet more to aprender isso, as give pessoas information. And if vão, they can drag their vão feet dar mais informações e 12 or 15 months until they get an se approval eles with a bunch arrastarem of os standard pés 10 ou conditions 15 that a bunch meses of para people who obter didn't have chemistry uma degrees wrote, you're going to end up with more você vai greenhouse acabar gas release than if com you never mais installed these projects in the first place. And I am deeply concerned gás that de the estufa underlying science has been liberados do que completely antes. ignored. Eu tenho And I certeza am que really a ciência por concerned dentro foi that when I ignorada. went Eu back tenho after the muito last meeting, because I preocupado didn't que understand the difference eu between the sei mass a and gyro diferença stream entre and where the o EJ Mass Environment communities e are. That the onde as very comunidades end de of that justiça EJ ambiental law estão, says, no by the mesmo, way, it doesn't apply to any clean mesmo energy final, infrastructure. durante essa This is não se atrocious. aplica a nenhuma And you need it on the record. infraestrutura. As my elected self, you need it on the Isso record that é communities like ridículo. mine Você with precisa ter overburdened registro populations de que comunidades como a are minha, going to com be hurt by populações this. And I sobrecarregadas, vão understand that ser your hands are tied machucadas por because isso. E you eu have to entendo make que the as suas mãos regulations estão atadas that porque go vocês with precisam this fazer law. as But regulações there que is vão com essa lei, trouble mas here. tem You are trusting the perigo aqui. wrong Vocês people. estão confiando nas pessoas And it needs erradas. to be on your record, and Isso I thank you precisa for the estar time. no registro. Obrigada pelo tempo. Can you just spell your name for the record, Você please? pode soletrar seu nome Kristen para o Mello, registro. Kristen Kristen Mello, I'm a city councilor at large in the K-R-I-S-T-A-N-M-E-L-L-O. city Eu of sou Westfield. conselheira Thank you very much da for your comments cidade, and for taking the time cidade today de to Westfield. express Obrigada them. pelos seus comentários Thank e you. por compartilhá-los Anybody hoje. else, Obrigada. public Mais alguém? official? Oficial público? Jackie Corey. Jackie Corey. Okay. Yes.
Jackie, you're in the panel. If you would Jackie, like você está no to- painel, oh, se você I thought quiser. you were in the panel. Achava que você estava no painel. We'll turn your microphone on so you can speak Vamos if you'd ligar like. seu microfone para Unmute, você yeah. falar se você quiser. All right. Can you hear me now? Sim, ok. You Podem can. me If ver you could agora? say your name and spell it for the Se record, você that puder would be falar seu helpful. nome e soletrar. It's Jackie Corey, É Jackie Corey, J-A-C-K-I-E, J-A-C-K-I-E, the select board chair for the town of a presidente do The only thing I Conselho wanted da to point cidade de out Lanford. was somewhat A única coisa que eu queria in line apontar é with what que the young lady from está Westfield had em said, linha do but, que a moça de the Westfield challenge that disse, we have in é que o reality, desafio que a you know, gente when tem you na really boots on the realidade, ground, you're doing quando this work, você is that we are finding está no that campo some of fazendo esse these trabalho, é vendors que a are just gente trying encontra their que best alguns to desses get fornecedores through estão to tentando the end, and if they could se pull this out for 12 months, let's say the smaller e ones, chegar because até o we know the final, e larger se eles ones are gonna go to conseguirem the EFSP, fazer isso até 12 meses, they will. digamos, os And pequenos, a they gente sabe que find os ways maiores to vão circumvent these ir para a regulations FSB, in a mas way eles that's vão gonna help encontrar them maneiras de the conver best. essas If regulações they, you know, my de uma maneira que vai question to ajudar the eles. board is Minha really, pergunta para o if they conselho é delay que the process, let's se say eles there's a step that atrasam o they have to processo, take, digamos if que they, tem um passo there's a que eles precisam condition that fazer, they tem uma have to meet, condição and they que eles prolong precisam, that to the point where it e stretches eles to that prolongam isso 12-month ao ponto que period, chegam ao how do período we de 12 escalate meses, como que a that? gente So escala it's, isso? so it's known that Então, it's not the já local que você board that's sabe stopping que it, não é o conselho or local que delaying it, impede I ou should que say. atrasa, It's que actually the diria, vendor é who's na delaying verdade it to try to o get it to fornecedor que está conditional atrasando approval. para tentar obter uma What is that aprovação condicional. escalation process? Como que esse processo de Because we don't want to escalação? be held Porque a gente não accountable. quer We're going to do everything in our mantido power to keep it within that ser 12-month responsabilidade, period a gente quer fazer and, tudo you know, really sob o have a nosso poder para pride in manter making dentro sure desse that we período de meet those 12 meses dates. But when e the garantir vendor que a gente delays it, chegue nos we don't, prazos. you know, what is Mas the se o process for fornecedor us to be able to atrasar, escalate to qual que é say, o hey, this is processo para a going to gente go into poder dizer, conditional nossa, approval, isso but they precisa didn't do entrar what they em needed to de do to aprovação fulfill condicional, mas their eles não end of the fizeram isso. application. Se eles fizeram Sorry, o I que think foi Ms. Evans necessário para can talk to encher that. as... I just say on a sort of big picture front, Eu vejo de the uma maneira presiding mais officer will be da... the person in control of the proceeding. O seu presidente So vai they ser a control the pessoa, o timing controle and do how the procedimento. Então, eles proceeding moves. So I controlam o think that's tempo e como a que o first line of procedimento defense. I guess the prossegue. first Então, line of essa é o defense is item, they have to a provide a complete primeira application linha in de the first defesa place. precisa que But the eles precisam second, de the ter uma second linha line de of defense is defesa, also primeiro that bem. A this segunda linha presiding de defesa officer é can que esse who oficial control the sort of presidente é how the que pace and how the case moves. But Ms. Evans, I think controla o probably have more to say. passo. Thank you, Chair Tepper. So I'll just Obrigada, talk about first the presidente siting board Shepard. regulations. Primeiro eu vou and I falar know that sobre you're discussing regulações do also the issue at the local level, which is not de controlled by the conselho siting de board zoneamento. regulations. It's more controlled by the DOER Isso é regulations. controlado pelas But the siting board does have a regulações da couple of DOER, fail-safes in the mas tem regulations, algumas not so much salvaguardas these nas constructive approval, regulações, but the não other tanto para consolidated essa aprovação de construção, the mas other outros consolidated permit regulations that we already issued. outros First of all, as the chair regulações mentioned, de there's the completeness licenças determination. consolidadas The que a clock gente doesn't mencionou. start until we get a complete O relógio não application. começa a não So ser que a there's gente no receba clock uma going to aplicação constructive completa. Então, approval if we are not não tem provided um with relógio the para prazo information that we de need to go ahead aprovação and run the construtiva proceeding. So que that's a the gente first precisaria point. ir e The ter second no point I'd procedimento. like Então, to esse é o raise primeiro is ponto. O there's a segundo ponto que provision gostaria de in falar é the que tem uma regulations provisão for unexcused delay na and regulação allows para the presiding officer to take demora, certain steps if a particular party permite que is, se tomem and certos that could be the passos. applicant or that could be another Isso poderia party ser o in the aplicante, proceeding, is outro trying to drag out the sou, proceeding mas estamos such tentando that we can't keep it on levar os track procedimentos for para que a the gente não time possa frame that the levar legislature has para defined for eles. us. So there are Então, already tem, recognizing the issue you've raised. então já reconheceram a questão que você We have considered that levantou, a and gente included a couple mechanisms já in the considerou isso, regulations incluiu to alguns deal with that. mecanismos dos And then there regulamentos is para just lidar the com isso. inherent authority of a Depois presiding tem officer, which simplesmente a exists now and will autoridade exist in the future que existe to agora run e an vai existir no efficient futuro proceeding. para ter um procedimento eficiente. Thank you, Ms. Evans. Thank you for your Obrigada, comments. senhora Evans. Obrigado pelos Appreciate the comentários. opportunity to Agradecemos clarify a that. oportunidade por esclarecer isso. Did you want to say anything else, ma'am? Se queria falar mais uma No, coisa? I'm good. Thank you. Okay, Não, thank you. estou bem, obrigada.
Obrigada. Any other public officials? Mais algum oficial público? All right. Are there any Ok. members of Tem the algum Commission on membro Energy Infrastructure, da Siting and Comissão Permitting that would like de to Infraestrutura comment? Energética que gostaria de comentar? All right. How about the Siting the Practitioners Advisory Group?
e o grupo de aconselhamento de Mr. Rosenzweig. praticadores. Good morning. Thank you. David Rosenzweig for National Grid and Eversource. Bom I was a dia, member sou of David Rosenzweig do Siting Practitioners National Grid e Advisory Group. Eversource. Eu era As membro an initial do matter, we Siting want to Practitioners thank Advisory Group. Como for uma reaching questão this inicial, important quero milestone with the agradecer final set of por alcançar regulations essa to implement the 2024 Climate Act. essa conquista It's been the importante culmination dentro of a huge do effort by the conjunto de staff, by the regulações Siting Board, implementadas many, no many Ato stakeholders do Clima de over the 2024. past year. Congratulations to all. Parabéns para todos. Constructive approval rules As provide regras de critical aprovação safety, construtiva critical fornecem fail-safe mechanisms to ensure that the mecanismos de timely salvaguarda return para of the assegurar energy o facility occurs que o to ensure a timing reliable de supply of as instalações ocorram electricity para assegurar and to achieve the state's mais climate change goals. eletricidade para It is manter essential that we get these os regulations right. os Overall, the objetivos de companies clima do support the Estado. proposed regulations Ah, with one claro, notable exception. They é, provide a workable process to ensure that constructive tem approvals processo when de trabalhar para necessary assegurar occur que in an o organized processo and proper manner. e However, there is one issue that requires portanto, tem attention by the uma board. questão que precisa That de concerns atenção what da happens if the presiding corte. officer does O que not take acontece se timely action to implement the o provisions of the presidente constructive não approval toma rules. a ação It's the analog of the very purpose of the para constructive approval as itself. regras What da happens if the aprovação siting board construtiva. decides or does not elect to make O que acontece se o final conselho decision de on the matter zoneamento before it. não toma We had decisão antes proposed that if the sobre presiding officer a fails to matéria? act within specified A timeframes gente under the propôs que regulations, se o oficial applicant may presidente proceed with the falhe em remaining agir steps dentro do to prazo finalize constructive especificado approval. sobre as In the regulações, que o final set of aplicante pode regulations proceder proposed by com os staff, passos remanescentes. 980 CMR 17.02, No- 6. It provides that if the presiding officer Fornece misses que the se deadline in the o regulations, the presiding officer is given 7 additional days to oficial implement the next presidente step. recebe If that 10 dias doesn't adicionais occur, para implementar o the próximo process passo. of constructive approval E skips se, to the next procedural step. senão, o passo We para understand the aprovação spirit construtiva passa behind para o the staff próximo proposal, but it doesn't work as a tempo. practical matter. Mas isso It would não lead to funciona an de uma maneira inefficient and prática. unclear development Isso of daria constructive approval, uma and it has the aprovação potential to construtiva extend beyond tem the essencial 15-month para timeframe ir além required by the das. statute. I can illustrate by Eu example. posso ilustrar, por exemplo, Under the regulations, the presiding officer dentro das issues a notice of regulações, likelihood of constructive o approval oficial as presidente late as 60 emite uma questão days de before the end of the 50 probabilidade e também 60 dias That's at 980 dentro CMR por período de 40 17.02, dias. paren 2. So you're already into Então month você 13 já, at that stage. já estaria no There terceiro are 5 trimestre steps for the presiding officer to ou take no for mês. the development of the Tem content 5 of the passos constructive que o approval. If you oficial aggregate those, presidente they could take as precisa long as fazer para 42 aprovação. Se days, você agregar which would be eles, well leva into até month 42 dias, 14. que pode ser um If mês the e presiding 14 officer dias. were then to Se o be oficial granted 7 presidente additional fosse days, dado 7 each dias missed adicionais para deadline, casa, that could que é add a para cada minimum of das. another 35 days. And longer Isso if the pode subsequent adicionar um step mínimo did de not 35 start dias. on the next day after the E missed se deadline. o If this were to occur, you would se have não at tenha least sido 17 o days primeiro. past the 15-month statutory deadline, and the content of the constructive approval at that O point conteúdo would be da unclear, aprovação to say the construtiva least. desse ponto seria We inclara, don't para expect falar that do to menos. happen, but we A don't gente não want espera que isso a set of aconteça, mas a gente não regulations that is quer permissive of that regulações que result, sejam because it permissíveis com leads esse resultado, por causa an de outcome que that would be ele lida. inconsistent with the statute. O resultado seria inconsistente com a toalha. It doesn't necessitate that all are missed. Não If two or necessita three que miss, you would also todos be são past perdidos. the Se 2 ou 3 são perdidos, você também once you get seria past perguntado one sobre or a two prazo de missed 15 deadlines, meses. you're in Depois que excess você of passa 15 de uma ou months. duas prazos perdidos, você está So em there aren't excesso do período enough de days 15 for meses. those Então não deadlines to be tem missed. dias o We suficiente believe para that esses our prazos serem proposal perdidos. A was gente a more acredita que a nossa efficient way of proposta é uma maneira achieving mais finality and eficiente de certainty to the issuance of alcançar a constructive finalidade, approval. certeza na Consistent emissão with the de prescriptive aprovação timeline in the construtiva, statute consistente for com 15 o prazo by do the board, estatuto para either by decision or by constructive approval. o termínio de 15 meses Therefore, we pela ask the board conselho to por decisão ou adopt aprovação our construtiva. proposed Então, version a of gente pede para o 980 conselho CMR adotar a nossa 17.06, versão proposta do 17.02, 980 CMR or at a minimum 17.06 e limit the staff's 17.02, version of it
ou limitar o mínimo e a versão do pessoal para que haja o pessoal presente não vai receber tempo adicional, coisa de inconsistência. De que forma funcionaria? A gente perguntaria o que consideraria isso uma decisão nas suas regulações finais. Então, só uma pergunta esclarecedora. Você está dizendo que essencialmente diria que você recebe um passe em que você pode fazer um erro e você recebe 7 dias e outro, senão não tem. Prático. Um ou dois, mas em um evento nada mais do que uma extensão desses atrasos. Para parte da... Just want to clarify. Só quero esclarecer. You said it was 17. It could go Você falou 17 que days past the 15 months. disse que pode ser 17 dias além dos 15 meses. Were missed, and then each of the 5 were granted an additional 7 days. E cada um dos 5 teria 5 dias adicionais. And if there were only 3, you would be over the 15-month by 3 days. E se tivesse apenas 3, você estaria 3 dias a mais dos 15 meses. Você teria 7 dias menos de extensões. Então tem que ter uma limitação no número e duração de extensões fornecidas ou medidas que proíbem latitude adicional para que os atrasos não demorem mais do que os 15 meses. Você se lembra se você permite qualquer tempo de perdão, 4 dias, 5 dias, ou tem que ser nesse dia a gente pula outro passo? O aplicante consideraria prosseguir com os passos principais, o processo de aprovação construtiva. Tem espaço para comprometimento dos dois. E nosso objetivo principal é observar se tem 15. E respeito. Obrigada. That's it? All right. Ok, é só isso? Any other Mais people algum on the siting advisory alguém group protect? do grupo de aconselhamento e de zoneamento? How about the interagency task force? E a força-tarefa inteligência, os comentários da força-tarefa. Okay, seeing none, we will Ok, move on to the general a gente vai public. prosseguir If para o you público geral. have a Se comment, você can you tem um please, comentário, raise your pode, por hand favor, in levantar Zoom? sua mão no Zoom. And we have people here who get to E go temos first. aqui pessoas aqui que podem ir primeiro. Good morning. Bom dia. Bom Thank dia, you for the obrigado. opportunity to comment. Can you Obrigado just pela state your name oportunidade and spell for the de record? comentar. Você pode falar seu nome e Adam soletrar? Reynolds, Adam Reynolds, ADAM, I'm with the REY, Conservation Law Foundation, and I want to start by LDS. expressing our appreciation for the tremendous Eu effort quero that is taken to começar bring forward a a nossa massive and important apreciação shift in pelo the siting of clean energy, and also for the incorporation of community input and também cumulative para energy analysis a into the implementação siting of all de energy projects. insights Can da you just slow down comunidade a e little bit? análise Yeah, just slow down a little bit. Thank you. um pouquinho mais devagar, por favor. And also for the incorporation of community Também input pela and incorporação cumulative de impact analysis into the siting of all energy projects. We at the Conservation Law Foundation have appreciated the opportunity to work alongside agradecemos a oportunidade de boards, trabalhar regulators, and the many other public commenters to develop a strong com conselhos, reguladores e outros We've also muitos tried to take the públicos time to express our comentadores para gratitude desenvolver um throughout this processo process forte. A for the gente important tentou changes expressar the board has nossa incorporated in gratidão response nesse to the processo hours para and pages as importantes of mudanças que o heard, Conselho and we tem are very incorporado em respostas às However, aulas, with that in mind, às horas e and páginas understanding the significance of comentadas. requesting additional review of these regulations, I am here to ask the board to either alter the current Estou proposed pedindo para o Conselho construction alterar approval regulations via as amendment regulações this hearing, or propostas to consider nessa taking audiência additional time to amend. ou adicionar, levar As it tempo stands now, the adicional. regulation places Como é significant agora, a discretionary regulação authority with the tem project applicant, autoridade discricionária para o what aplicante are do likely to be the projeto, largest, the o most que parece complicated, ser and the most controversial projects that the board is os projetos overseeing mais as they couldn't be controversiais que o permitted Conselho within já the vê porque eles não conseguem ser Conservation Law Foundation estatutários. feels that in A the final stages noção of the de permitting lei process, estatutária whether it be pensa que constructive or not, nos the decision-making nos authority estágios must finais vest do with the processo regulator de and not decisão with the regulated entity.
tem que ter uma Ultimately, entidade placing regulada. authority to set recommended permit conditions in the hands of the applicant Precisa da will autoridade result in a para permit that reflects the applicant's preferred approach que rather than a fair reflete and a independent assessment of conditions abordagem needed do to address applicante environmental and community impacts. em vez de condições necessárias While para abordar. constructive approval is required by law, the board is Apesar not da required to let the applicant drive the aprovação constructive construtiva approval é process by requerida drafting pela the lei, proposed permit. Our most significant concern is that the presiding officer's ability to apply otherwise lawful conditions reflective of the record is limited if the applicant has not proposed those conditions in the first é place. limitada se o aplicante não The propõe regulation essas as proposed condições no allows the primeiro. applicant to include A a modification of the regulamentos condition propõe, included in the permitem ao recommended aplicante permit incluir conditions. modificação da condição Requirements inclusa issued by the nas presiding officer condições in their de initial proposed licenciamento permit. recomendado Then, e os towards the end of requerimentos this process, emitidos with pelo around oficial 2 weeks presidente left no, before the permit is na, actually issued, na, the no presiding alvará officer will have an opportunity to evaluate those depois o modifications oficial vai proposed by ter the uma applicant. oportunidade para Their revisar ability to as alter those modificações conditions propostas is para o confined to situations e where a the modification proposed by the applicant is contrary to either the record é evidence, contrária the board's aos statutory authority, or the board's rules and ou, regulations. In other words, discretion is placed with the então applicant, not the discrição é com regulator, o and this aplicante, turns to the não o law regulador. instead. Isso It's via appropriate for the cabeça. applicant to propose É conditions for the apropriado permit para that are reflective of aplicante the record fornecer evidence within the authority given condições to the board. que refletem These proposals should come to the as presiding condições para officer, o who in their conselho, discretion mas can isso consider deve those proposals alongside vir other comments dos made by the oficiais parties and residentes agencies to quando the os proceeding projetos during the querem. comment period. They should not be presumptively incorporated. Eles não devem ser We incorporados recognize that it's late in the presumptivamente. Você regulatory reconhece que process, but we think this já é change tarde is no processo essential to protecting regulatório, the mas a integrity gente of that process. And so we marca propose as the following atividades. regulatory changes. At Então, 17.023, we propose changing the 17.0.3 a applicant gente to presiding officer. muda o At aplicante para o 17.023b, oficial we presidente, propose removing the last sentence beginning with 17.3b. the applicant may A include a gente modification of a condition included in the recommended permit conditions. Got to do that one a little slower. Sorry. So starting at 17.023, Então, we propose começando changing aí the applicant to 17.023, presiding a gente officer. propõe mudar o And aplicante at para o 17.023b, we propose oficial removing the last presidente sentence. e Begins with the applicant may include a 17.023b, a modification gente of a propõe condition remover a última sentença e included in começar the com recommended permit o conditions. aplicante pode incluir uma modificação And de uma we think this condição should be incluído no reinserted at condições de 17.024a licenciamento. as a part of the Este pode ser process of inserido em commenting on 17.024a como as parte proposed do by the presiding processo officer in this case. de trabalho comum And then at fornecido posto pelo oficial presidente. 17.024b, we would again Nesse propose caso, changing the applicant 17.024b, a gente to the proporia presiding mudanças officer in response do to aplicante comments. para o oficial And then finally, if we did presidente this, em we resposta a could comentários. remove E finalmente, 17.02. se a gente fizesse isso, poderia remover These changes would ensure that the board 17.2o. retains its regulatory authority over the permitting Isso process garante in the que o conselho unlikely event that a obtenha permit application reaches constructive approval. And applicants will still have an opportunity to Aplicantes suggest ainda vamos ter modifications to the oportunidades board's de proposed sugerir conditions mudar in isso the pelo conditions quadro, quando eu conference. proponho However, we want to see condições there is an da emphasis on the conferência ou presiding quando officer's vocês role being the vamos ver que primary tem uma one in confiança crafting those conditions that go into a permit, as opposed to being que responsive to the modifications that are submitted by the applicant. Again, I know it's late in the permitting process, and we thank you all for the time that you've taken to consider this and the many other muito obrigado pelo tempo que vocês tomaram para considerar isso. Thank you very much. Appreciate it. Muito Oh, is obrigado, there any agradecemos. questions about Tem alguma that pergunta sobre isso? proposal? Essa proposta? I have comments about the Obrigado. proposal. Eu tenho but we'll comentários get to sobre as those in- propostas, mas vamos chegar em breve. Okay. Anybody Ok, else in mais the alguém general public do público geral would like to comment? gostaria de comentar? Okay, not seeing. Ok, eu any não hands. vejo nenhuma We will mão. move on Vamos to prosseguir deliberations. para as So deliberações. to begin deliberations, Então, can para we começar have, as deliberações, podemos ter sorry, motion to adopt the tentative decision. So moved. moção para adotar a decisão Second. coletiva. Moção. So we're going to leave that motion on the floor and we Vamos will deixar essa vote at moção the end no- of the deliberations, inclusive of all Vamos amendments. if votar any. no final das So, deliberações, incluindo gonna now todas as deliberate. emendas. If Então agora vamos you deliberar have se any vocês discussion, têm please qualquer let us- discussão. let's go. Por favor, vamos lá. So, with respect to Então, em Mr. relação Rosenzweig's requested change, I ao think that pedido do there is, Mr. Rosenweig para mudança, eu acho que tem, there is a, however rare
this eventuality is, I think that there is a need to sort of make sure Conforme that 15 months raro, means 15 tem uma months. maneira But I think that the presiding officer que. should have as much time to Mas o cure oficial deve ter mistakes up to tempo that para moment in curar time. os erros So até I esse would be momento comfortable do with tempo. some Então eu language seria saying that, confortável com um 15 linguajado months cannot be dizendo que extended 15 meses não podem ser for estendidos administrative reasons, but that para that razões presiding administrativas, officer mas can go que as esse far oficial presidente to pode 15 ir months, até 15 or 12 meses months, whatever the ou statutory 12 deadline meses, is, seja to qual make for sure o that prazo para garantir the que constructive approval as a reflective of the record solução and the community combustível é input refletiva as do possible. conselho da comunidade. Ms. Evans, have you all given, has the staff given any thought Senhora to how Evans, to a address senhora this issue? já verificou alguma questão? Nós temos sim. I'd like to note that Eu gostaria de saber, quando and nós regulations, we do give verificamos also 42 as horas de regulamento, nós também damos without a need 42 to dias, exceed your 42 60 dias para alguma extensão, de até 42 dias para o processo ocorrer antes desse prazo estatutório. Não, eu percebo que da onde que está vindo essa preocupação, a forma como o pessoal verificou isso para serem específicos sobre a hora, qualquer deficiência que não esteja ativando alguma coisa diferente para o oficial presidente. Eu vou dizer, primeiramente, que a alteração dos regulamentos nesse ponto, vamos ter que regressar para o escritório do governador. Espero que não seja um problema essa pequena alteração, mas vamos precisar retornar para algumas alterações do ANF. Eu espero que isso funcione. Eu não tenho a certeza que nós vamos precisar fazer isso. Eu vou verificar se tem problemas. A minha sugestão seria para que nós possamos reconhecer alguma coisa dos atrasos do oficial presidente pode ir além de 15 meses ou 12 meses, independente do prazo e do tempo de instalação, mas eu vou propor acrescentar essa linguagem e desse final, 17.026, eu vou deixar essa linguagem aí, vou propor acrescentar uma frase em nenhum evento, dependendo da ação que possa exceder do tempo prescrito para aprovação construtiva, em nenhum evento identificado em 980 CMR 13.024A, que é o prazo de revisão das provisões em 13, que vamos referenciar na provisão específica que identifica os 12 a 15 meses, e tem esse tempo adicional no regulamento, que agora vai exceder o prazo de revisão identificado nos regulamentos. Você pode, por favor, ler mais uma vez? Desculpe, foi um pouco muito rápido. Em nenhum evento deve alguma ação exceder o prazo prescrito para quaisquer aprovações construtivas identificadas no 980 CMR 13.024A, parênteses Thank you. And I think, Chair, I think that 4, gets to your, parênteses that A. addresses your issue. It does. Eu acho, presidente, isso aborda o seu problema, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta de seguimento e esclarecer em algum ponto esse prazo certo. Eu estava pensando, porque os 12 a 15 meses, esse prazo já existe no estatuto, isso não a controla. Se vai ser dito alguma coisa, eu acho que nessa ação nós queremos garantir que nesse processo de 17 vai providenciar, especialmente o que é emitido. Sim, na prática, em termos práticos, a aprovação de construção vai ser emitida nesse prazo, certo?
mas essa provisão vai permitir certas expectativas, eu acho, para os pessoais precedendo. Mesmo assim, vamos ter que tentar chegar nesse processo de aprovação a tempo. Eu acho que chega na preocupação que a Everett e National Grid vão estar identificando, se eu estou correta. Eu acho que já fala sobre essa preocupação, se nós temos um novo estatutório avançando para entre essas empresas. Eu estou pensando aqui, temos um processo relacionado com o tempo de previsão e de regulamento. Eu acho, independentemente do facto que 15 meses nós não conseguimos terminar. Está correto. Eu diria que Any other questions on that particular? é um suspensor. Alguma pergunta sobre isso em particular? Any discussion Alguma about discussão the sobre final regs in general? Are there any concerns os or regulamentos additional finais em geral? Alguma preocupação amendments that ou any board member wants to correção suggest adicional or talk que o about? quadro gostaria de sugerir ou falar? I Avancem. mean, I do want to address the comments of Mr. Reynolds and the idea of sort of the tension between the applicant and the presiding officer. I do think that is a very real tension. That's what we imagine. However, I think that the regs do the constructive approval regs do the job of creating enough Nós temos o trabalho de criar suficiente agency for the public agências presiding officer para o to público amend a constructive approval based on what is in the record. para the way ter that the regs are uma written. So aprovação de I construção. share the sort of Eu concern, but I think that the partilho regs answer that concern. essa preocupação. Yeah, I too feel like the concern is Eu acho adequately também que addressed essa in the regs. preocupação, I think the presiding officer, that last sentence that talks about essa that it última has to be in the record evidence frase, and the board's statutory authority, et cetera. I mean, that's those provisions are true. essas right? They have provisões to- são What it verdadeiras, does is it allows the presiding officer to say, this mas thing that you put in existe here is not consistent with the record. essa So coisa que you have an issue. se We need to o deal with oficial that. disser, essa So coisa que I você think there's an colocou aqui, opportunity for the presiding existe officer to uma have sort of the last oportunidade say. para o And I think that's what most oficial people are concerned about, like presidente. who gets the Eu last acho say. que vai depender de quem ficar com I'll reiterate a the última, thanks that were given earlier o to último staff dia. for trying to balance all of the Vamos competing tentar aqui concerns, including my equilibrar own. We've had todas some as spirited preocupações discussions incluídas. Nós about the estamos right way aqui to do this, em bom to espírito not de throw off the debate reveal para maybe of fazer isso. Basswater after lots and Não lots of vamos work by everyone has gone into something ter and muito, just have common dar muito conditions trabalho, toda a exclusively gente vai ter control. So I'd agree that, exclusivamente the presiding controlando officer continuing o to que have a tremendous amount of discretion to guide things para appropriately, guiar as as coisas well as the apropriadamente new process that, e what também we're esse proposing as novo the final processo process que estamos really accounts, I propondo think, more for the input of the permitting agencies up front. So ensuring that, all of the pre-process, the conditions conference, all of this work that all of us will have done in reviewing the project, discussing it, talking about conditions, talking about ways to make this work in the real world and comply with all of the requirements that para projects will still need poder to comply with, podermos ir de really is encontro com reflected much better os in this requisitos, proposed vai final refletir approach muito melhor than in some of the nessa iterations that we proposta final, really em grappled with algumas earlier. So iterações que appreciate all nós of the input and temos work mais to cedo. get us here. Agradecemos And o really trabalho feel que that, foi we feito do have até chemists, agora. we do have Nós experts, right? And temos we want to have químicos e all of that peritos expertise e brought queremos into toda the process and really make essa for the best peritagem projects no again in the real processo para world. So realmente termos o melhor appreciate that and projeto no appreciate mundo real. the Nós ongoing role of the presiding agradecemos officer to make sure muito that is the case in the esse end. cargo. And may we never, ever, ever use this. E esperamos que nunca utilizemos isso. Já agora, esperamos que nunca utilizemos isto. So since this is our last opportunity Visto que esta é a to, nossa última talk about oportunidade these de falar regs for this sobre full os regs para statutory este
esse problema estatutório, eu gostaria de dizer, eu acho que dos objetivos da comissão de alocação seria ter um equilíbrio, assegurando que existe participação pública nos procedimentos e assegurar que vai haver participação real e que os municípios vão ter essa oportunidade de participar e tendo essas preocupações do público participar mais cedo nesse processo. Eu acho que esses regulamentos vão de encontro vão em encontro de uma forma muito cuidadosa. Existe muito pensamento, muito esforço de muitas pessoas para termos esse equilíbrio, para assegurar que nós conseguimos construir esse projeto, que acho que é muito importante construir, e para que não haja atraso e que não haja um prazo muito comprido. Então, ter uma data em que todos saibam, quer dizer, se perguntarem a algum advogado sobre alguma coisa mais cedo, não existe isso com muita. Isso não é muito regular. Se houver as datas limites estatutárias são importantes, acho que existe um bom compromisso em termos de equilibrar isso com a necessidade de assegurar que o público possa abordar essas coisas também. Quero agradecer ao pessoal e todas as pessoas interagintes para tendo esse tempo espetacular, realmente, atrás da cena existe muito problema entre as agências regulamentais. As pessoas realmente estão tentando ter esses regulamentos como deve ser. Provavelmente nós não vamos conseguir chegar aí. Isso é um processo muito complicado. Nós temos que fazer isso num prazo que vai ser justo para todos. Acho que a coisa importante nós sermos honestos sobre o prazo que nós temos e em como vamos operar, e também nos próximos 2 anos vamos observar os regulamentos e assegurar que nós conseguimos fazer da forma correta, tendo algumas alterações se as coisas não estiverem acontecendo. Acho que nós devemos receber isso e fazer o trabalho no mundo real. Muito obrigado a todos. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Anybody online? Alguém online gostaria de dizer alguma coisa? Ok, então por que nós não realizamos a primeira coisa? Sharon, presidente, você gostaria de propor uma correção da linguagem, senhora Evans? Sim, eu acho que nós podemos avançar para o regulamento, acrescentando ao fim de 17.02. Add the sentence, in no event shall such action exceed the procedural timeline for constructive approval. Aonde uma ação exceda prazo procedural de aprovação construtiva implementada em 1980 CMR 13.02, parênteses 4, parênteses A, revisando o prazo. Nós temos alguém que secunda? Alguma discussão para essa correção? Was the amendment read correctly? Estava correto? And the citation is correct. E a citação está correta? Okay. Ok, Let's vote. vamos votar. Yes. Presidente McDermott, comissionária Mahoney, comissionário Hypo, sim. Comissionário O'Shea, sim. Director Goodrow. Yes. Diretor Director Goodrow, sim. Yes. Diretor Callahan, sim. Yes. Senhor Monfilio, Secretary sim. Yes. E secretário Motion Tepper, carries sim. unanimously.
Any further A amendments moção or avança. discussion? Há alguma correção para Hearing none, we'll move debate? back to the main Ok, motion. então vamos avançar para a Any moção discussion inicial. about that? Algum debate sobre isso? And as you recall, the main motion is to approve the Como tentative nós decision, but we're relembramos, a gonna do that. moção Let's have a principal motion para that aprovar says essa that decisão we agree with the tentativa, nós feasibility vamos amendment. ter essa moção Very que good, diz, that's good, excellent. vamos incluir essa So, correção. any É muito bom, further discussion excelente. online? Se não No? Okay, so houver let's have a vote. nenhuma discussão online, vamos Chair fazer uma McDermott. votação. Yes. Commissioner Mahoney. Presidente Yes. McDermott, Commissioner sim. Heigl. Comissionário Mahoney, Commissioner sim. O'Shea. Comissionário Yes. Harbour, sim. Comissionário Director O'Shea, Goodrow. sim. Director Callahan. Diretor Yes. Goodrow, Mr. diretor Bonfiglio. Callahan, Yes. senhor Bonfilio, sim. Secretary Tepper. Yes. E secretário Tepper, sim. Motion is approved. and the Moção decision está is adopted. aprovada, a decisão Congratulations, está everyone. aprovada. Thank you. Muito parabéns a todos, obrigada. We have a motion to adjourn. Nós temos uma moção para terminar. Second? Segundo, Have a roll call vote, please. Okay. We're going to do it again. Sorry. vamos fazer novamente, Chair desculpe. Yes. Commissioner Presidente Mahoney. McDermott, Commissioner sim. Heigl. Aye. Comissionário Commissioner Mahoney, O'Shea. sim. Comissionário Harbour, sim. Director Goodrow. Comissionário O'Shea, diretor Director Woodrow, sim. Callahan. Yes. Diretor Callahan, sim. Bonfiglio. Senhor Yes. Bonfilio, Secretary sim. Tepper. Yes. Secretária Tepper, sim. We're adjourned. Thank you. Já encerramos. Obrigada, obrigada. Thank you, interpreters. Muito obrigada, we are intérpretes. Nós já terminamos. Yes, that's worth, it's fine. That's the difference. Want to make sure. Set forth.